Meu nome é Flávia Maria, eu tô com sono, mas eu não consigo dormir porque essas ideias ficam circulando na minha cabeça. E esse é meu Instagram, eu acho que eu posso falar aqui, né? A maioria das pessoas que estão aqui nunca realmente tiveram uma conversa comigo ou sabem das minhas ideias, dos meus princípios, quais são meus valores, porque eu penso as coisas que eu penso. E realmente não dá pra explanar de uma maneira profunda em 15 minutos de Instagram. Mas, cara, eu não vou conseguir dormir se eu não falar. Porque é como se fosse tipo assim, fala, criatura, fala. Porque se você não falar, não tem como você atrair as pessoas que pensam como você para vocês crescerem juntos. Não tem como você trazer algum tipo de conhecimento que pode realmente causar algum tipo de dúvida, né, numa pessoa que tá com alguns pensamentos muito engessados. Sei lá, só fala. É o que minha amiga Jaque fala. Fala, Flávia, fala. Sabe, bota pra fora. E eu me inspiro demais no Charlie Kirk. Não que eu conheça tudo que ele já trouxe. Não que eu fosse uma fã louca. Não. Mas eu já tinha ouvido ele falar em muitos momentos. E eu pensei, meu Deus, que pessoa com sanidade mental, né? Quanto conhecimento, quanta empatia, quanto amor. Aquela pessoa chegava e ele dominava tudo aquilo com uma facilidade, com argumentos, com respeito. Que pessoa é essa? Poucas pessoas nesse mundo passaram e deixaram um legado da maneira como ele fez. Nós tivemos a oportunidade de presenciar com nossos olhos o que é um discípulo de Jesus vivo na nossa terra. E para variar, a gente não deu valor. Para variar, a gente matou ele. A gente não, que eu me recuso a falar que eu faço parte disso aí. Eu não sou perfeita, mas eu me recuso a falar que eu faço parte da massa que matou Charlie Kirk. Cara, se tu achou de alguma forma que isso foi bom, tu tá muito doente. E eu sinto muito por você. Eu nunca senti uma coisa dessa de ficar triste pela morte de uma pessoa que eu nem conhecia. E se você tem qualquer tipo de sensibilidade, tu tá sentindo o que tá acontecendo, tá no ar. Tá no ar, a gente tá sentindo, o negócio tá passando por dentro da gente, tem coisa mudando. Tem coisa mudando. Esse homem, ele veio com uma missão e ele executou com maestria. Poucas pessoas já vieram nesse mundo com uma missão como a dele e executaram de uma maneira tão incrível. Se você de alguma forma acha que ele era um lunático, que ele merecia morrer, além de você estar doente, você nunca realmente ouviu nada do que ele tinha para falar. E que pena. Mas para nossa sorte ainda dá tempo, porque na nossa geração ficou gravado, né? Mas ele morre, ele deixa uma dor em todo mundo que luta pela luz. Que luta de alguma forma por um mundo melhor, que dá o seu melhor pro mundo. E se você acha que você tá fazendo isso, seguindo a ideologia da esquerda, me desculpa, mas você tá... Tem uma coisa aqui que não tá certa. E tem muitas pessoas que eu gosto, que seguem essa ideologia. E eu já tentei conversar com eles pra entender o porquê. E dentro da bolha que eles fazem parte, eles falam as coisas que fazem sentido pra eles. E às vezes até faz sentido pra nós, porque tem que fazer, né? Não é possível que tudo que eles falem seja errado, porque senão você tem que ser muito burro pra estar lá.
Mas aí como é que você distingue se realmente você tá fazendo parte de um negócio bom? Porque, em teoria, é isso que eles falam, né? Eles pregam ajudar o pobre, a assistência, só que dão assistência de uma forma em que não ajuda realmente ninguém. E se você já estudou um pouquinho coisas de cocriação, de espiritualidade, de abundância, você vê que não tem lógica nenhuma o que é feito ali. Mas digamos que você é uma pessoa boa e você se apoia nisso. Você fala, não, cara, eu sou uma pessoa boa. Eu luto. Eu defendo as minorias. E você tá aí nessa loucura, achando que você tá fazendo um negócio bom. Olha em que se sustenta essa teoria. Olha realmente o que você tá apoiando de verdade. Porque a primeira vez que eu escutei falar Partido Comunista do Brasil, Partido Socialista do Brasil, mas principalmente comunista, cara, eu achei que era brincadeira. Eu achei que era zoeira. Não é possível que no Brasil a gente tenha uma ignorância tão grande quanto essa de ter um grupo de pessoas que montaram um partido comunista. Não conhecem história? Eu tive a oportunidade de ter visitado o país Vietnã e eu vi lá nas fotos, nos documentos, nos ossos. Sim, você vê os ossos. Tô dizendo osso mesmo, tá? Das pessoas que morreram. É dor, é sofrimento, é sangue. Em nenhum momento, não teve um momento e não tem ainda um momento da história que essa doença chegou em algum país e não alastrou e não disseminou tudo de mais podre que poderia ter e não matou muita gente. Esses dias eu vi um padre que ele pesquisa essas coisas e ele estava falando que estima-se que, no mínimo, o comunismo já matou no mundo 100 milhões de pessoas. E daí você faz parte de um movimento em que dá relevância, em que vangloreia ditadores, né? Em que tem amizades fortes com ditadores. Você começa a ver, então peraí, então isso aqui não tá começando a fazer muito sentido, né? Ditador, a palavra deles, né, de falar ditadura do proletariado, né? Pega os vídeos deles falando que é isso que eles advocam por, eles entraram no poder para isso. Você pega as músicas de Chico Buarque quando ele tá falando sobre a ditadura, e você vê o ódio ali. O ódio já... Assim que a pessoa entra nesse processo, desse pensamento de esquerda, já faz um download do ódio nela, né? Começa a existir um ódio pelo outro que não pensa igual. É ódio pra todo lado. É guilhotina pra criança, é esfola fulano, estupra ciclano, mata, tiro, faca. É loucura, é loucura, é loucura. Então você entra com uma boa intenção e de repente você se vê lá no meio de um bando de louco, desejando, festejando a morte de outras pessoas. Aí você fala, eu tô no lugar certo. Ou você é louco, ou você ainda não percebeu onde você tá. Feminismo, né? Pessoas de esquerda, feministas, tanto de sofrimento já que essa criança não trouxe para nós mulheres e para todo mundo, porque acaba afetando todo mundo. Aborto! Vamos advocar pelo aborto, pela morte de bebês. Vamos colocar as palavras certas, pela morte de bebês. Aí você é espírita, você é de esquerda. Você é católico, você é cristão, você é umbandista, você é de esquerda. Você já traçou uma linha no primeiro mandamento que Jesus, né?
Eu aprendi no espiritismo que convencer é vencer junto. Mas, sinceramente, tem alguns momentos que eu acho difícil usar essa palavra convencer. Em alguns sentidos, né? Porque você pode estar vencendo junto por um lado que não é muito bom, né? Daí não é muito vencer, na minha opinião, esse convencimento. E daí eu comecei a pensar que convencer talvez nem é uma coisa... Tá, tinha um fundamento bom uma época, mas... Como sempre, a gente distorceu o negócio porque a gente nem sabe pensar. A gente nem sabe pensar. Então você tá lá, achando que você tá lutando por uma coisa boa. Aí você olha pra baixo e olha, eu tô em cima do que? Qual que é a base disso aqui que eu faço parte? Aí você olha pro lado, você vê os seus líderes falando, nunca se responsabilizando por nada, sempre a culpa é do outro. A culpa é do outro, a culpa é do outro. Vitimização até o fim. Tomar o que é do outro. O outro sempre tem que ter menos. O outro sempre tem que ter menos, mas não, isso é uma coisa boa. A gente tá de um lado bom, mas o outro sempre tem que ter menos. Aí te botam em situações em que você fica num loop, olhando pro lado e vendo as injustiças, mas você mesmo pega as suas mãozinhas e vai fazer alguma coisa boa? Não, porque o governo vai fazer. E faz sim, faz. Os coitados dos sem terra, da situação que eles estão. Enfim, é tanta coisa ruim que eu nem sei realmente o que falar, mas, sinceramente, se você comemorou a morte de um dos maiores homens que já passou pela nossa história e pela nossa época de vida aqui, na nossa linha de tempo, vivos. Não o que a história contou, mas o que a gente pode ver com nossos olhos, o que a gente pode escutar. E você comemorou uma desgraça dessa, uma perda inestimável dessa. Cara, abre teus olhos, vai atrás de ver por que você celebrou uma coisa tão macabra. Abre os olhos e vai atrás. Dá tempo, vai escutar o que outras pessoas falam, sai da tua bolha. Presta atenção aonde você tá sustentado. E agora, pra terminar, pra eu conseguir sentir algum tipo de paz de espírito, porque tá difícil. Desde o dia que eu fiquei sabendo que ele morreu, meu coração tá doendo. Com ele morreu muito da esperança. Com ele morreu muita coisa boa. Mas também a morte dele fez despertar dentro da gente uma chama de não fica quieto. Fala. Cara, fala. Bota essa tua boca pra falar. Deus te deu ela pra você falar. E eu faço junto com vocês, divindade. Limpa em mim todas as memórias de injustiça. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu te amo. Sou grata. Senhor, eu sou pequena. Eu sou muito imperfeita. Mas que tua luz chegue a todas as pessoas que escutarem esse vídeo. Assim já é.